Somos gratos ao Senhor pelo privilégio que temos de nos achegarmos a Ele em adoração e sermos edificados através de canções que expressam verdades bíblicas. Então vamos cantar a respeito dos atributos de Deus revelados ali em Salmos 139. Vamos cantar sobre a soberania, a onipresença, a onipotência, a onisciência. Vamos cantar também sobre a segurança que temos nas promessas dele, que não falham jamais, não tardam, que vão se cumprir certamente. A segurança que temos por termos sido resgatados do império das trevas para a sua maravilhosa luz, como diz a sua palavra. Vamos cantar. Majestoso, soberano Senhor, poderoso, infinito Rei do Universo, estás presente aqui em todo lugar e tens todo conhecimento e razão. Sondas e conheces meu coração, sabes todos os caminhos que sigo, antes que palavra em mim houvesse. Contemplavas toda a minha vida. Majestoso, soberano Senhor, poderoso, infinito Rei do Universo, estás presente aqui em todo lugar e tens todo o conhecimento e razão. Sondas e conheces meu coração, sabes todos os caminhos que sigo, antes que palavra em mim houvesse. Contemplavas toda a minha vida. Aleluia, aleluia. Eu te louvo, ó Deus Criador. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche a minha vida. Escolheste habitar em mim. Aleluia, aleluia. Eu te louvo, ó Deus Criador, tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche a minha vida. Escolheste habitar em mim. Se eu subir com as asas da alvorada, ou descer no mais profundo abismo, mesmo ali tua mão direita me sustenta. Aleluia, aleluia. Eu te louvo, ó Deus Criador, tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche a minha vida. Escolheste habitar em mim. Aleluia, aleluia. Eu te louvo, ó Deus Criador, tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche a minha vida. Escolheste habitar em mim. Os céus não se fecharão, há uma esperança viva em mim. Estou seguro nas promessas do meu Deus. Ainda que adversidades venham me cercar, as tentações e o pecado, eu
posso rejeitar. Ainda que não veja, eu creio e confiarei. Eu clamarei, adorarei, minha alma cantará. Torre forte és tu, Senhor, Todo-Poderoso. Em ti estou seguro, és meu abrigo, és fiel. Quero alcançar teu coração, és o meu amado. Vem sobre a minha vida com o teu favor. Os céus não se fecharão, há uma esperança viva em mim. Estou seguro nas promessas do meu Deus. Ainda que adversidades venham me cercar, as tentações e o pecado eu posso rejeitar. Ainda que não veja, eu creio e confiarei. Eu clamarei, adorarei, minha alma cantará. Torre forte és tu, Senhor, Todo-Poderoso. Em ti estou seguro, és meu abrigo, és fiel. Quero alcançar teu coração, és o meu amado. Vem sobre a minha vida com o teu favor. Torre forte és tu, Senhor, Todo-Poderoso. Em ti estou seguro, és meu abrigo, és fiel. Quero alcançar teu coração, és o meu amado. Vem sobre a minha vida com teu favor. Os céus não se fecharão, há uma esperança viva em mim. Olá, irmãos, estamos aí com mais um culto de oração nos lares, um culto de oração em família, né? E agradeço a oportunidade de estar com os irmãos. E nós vamos falar um pouquinho agora, dar continuidade ao livro de Paul Tripp, chamado Admiração. Nós já vamos para o capítulo 5. Eu não sei se foi proposital, né, pastor Wagner, ou se realmente foi por causa da escala. Mas brincadeira à parte, a nossa reflexão é sobre amnésia. Amnésia, conforme o dicionário online, significa a condição médica que apresenta ausência de diminuição ou perda completa da memória, podendo ser causada por trauma físico ou psíquico. Eu queria estar falando sobre 2 ditados populares bem conhecidos. O primeiro ditado diz assim: o pior cego é aquele que não quer ver. E o que os olhos não veem, o coração não sente. Irmãos, para essa reflexão, eu queria juntar esses 2 ditados, criar um novo, porque ele reflete a ação de como age a cegueira espiritual na nossa vida. Então, o meu ditado ficaria basicamente assim: o pior cego é aquele que deixa admirar o Senhor. Por isso, o seu coração se torna insensível. A cegueira espiritual, queridos, ela tem sido algo para nós olharmos com mais detalhes sobre ela. Porque através dela,
nós olhamos a criação de Deus, as maravilhas de Deus criadas, para apresentar a glória de Deus, que é exposta aos nossos olhos, e nós não conseguimos ver a dimensão do nosso Criador. A cegueira espiritual faz com que nós observemos e nada vemos. Deus projetou o universo, ele projetou do ser grande ao pequeno, do macro ao micro, para que quando admirássemos a criação, poderíamos ver o esplendor da sua glória. Cada criação, cada ser animado, inanimado, tudo que Deus fez foi com um único propósito, de apresentar às nossas mentes esquecidas a glória, o poder, a majestade do Pai. E podemos contemplarmos isso na criação, pois ela apresenta a glória dele. É por isso que nós lemos lá em Romanos, no capítulo 1, versos 19 e 20, um texto que diz assim: pois o que Deus se pôs conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. A ideia aqui, que Paulo está dizendo, é que quando Deus criou tremendamente esse mundo, o universo e todas as coisas que ele fez para nós, ele deixou claramente que nós podemos identificar o poder dele na criação. E mais, Paulo chama que a natureza manifesta os atributos invisíveis de Deus. Os atributos invisíveis de Deus, irmãos, são aqueles atributos que só ele pode ter. Faz parte da natureza de Deus. E nós podemos com clareza ver isso. O que Paulo está dizendo aqui é que na obra da criação é possível que nós enxerguemos e admiremos o Senhor, o Criador de todas as coisas. E aí nós possamos admirar aquele que é, e não a nós mesmos. Por outro lado, deixamos de ver as maravilhas de Deus porque somos, por natureza, esquecidos. Naturalmente, temos vivido a vida preocupados com aquilo que nos rodeia. É muito fácil, queridos, esquecer as coisas que recebemos. É muito fácil esquecer dos amigos. É muito fácil esquecer uma data de casamento ou de aniversário. A nossa memória é tão fraca que nem sequer conseguimos deixar uma palavra de agradecimento muitas vezes. Temos tantas ferramentas atualmente, aplicativos, que nos lembram do nosso próximo e a gente não consegue fazer isso. Mas pior do que isso é quando nós esquecemos a principal história, a história da salvação. E aí, nós que éramos errantes, pecadores e condenados, fomos alcançados pela misericórdia de Deus e conseguimos uma identidade que nos define quem somos depois da nossa conversão em Cristo Jesus. E foi por causa dessa nossa falta de memória, dessa nossa amnésia, que o Senhor nos auxiliou no processo de memorização. Esse processo nos faz lembrar de quem nós somos. E quem é o centro da adoração? Não somos nós, irmãos. É o Senhor. Através da sua obra, Deus projetou um sistema que nos leva a recordar, rememorar a glória do Criador. Estamos aí rodeados de lembretes que nos faz lembrar do caráter,
da presença, do poder de quem realmente merece adoração. Mesmo assim, irmãos, com tudo isso que Deus criou, continuamos esquecidos e cegos. Por que isso acontece? Porque isso é o pecado que faz conosco esquecer das coisas que Deus fez e nos faz lembrar dele. O pecado ofusca a nossa mente. Usufruímos da glória da criação, mas perdemos o foco do Criador. A nossa cegueira espiritual, ela desvirtuou o curso da admiração vertical. Nós não conseguimos olhar nas coisas criadas o Deus Criador e dar a Ele toda a admiração que lhe é cabível. Então, como é que nós podemos ter ciência de que estamos no caminho inverso da admiração? Quando estamos vivendo a cegueira e a amnésia, sem conseguir identificar que vivemos nela, o autor do livro, Paul Tripp, ele dá para a gente alguns diagnósticos. São 12, eu vou trabalhar aqui 7 deles. E isso vai dar para a gente a condição de saber aonde estamos tendo essa amnésia e o que nos faz esquecer de Deus. Primeiramente, nós vamos falar do egocentrismo. E egocentrismo, irmãos, é quando apresentamos comportamentos voltados para nós mesmos. É alguém que se considera como centro de todo o interesse. Você vai dizer assim, pastor, mas eu não penso assim. Você se engana. Pense numa criança recém-nascida que faz uma birra esperando a atenção dos pais. Pense no adolescente que vive aí os seus caprichos e tenta chamar a atenção para defender unhas e dentes os seus interesses. Pensem quando no relacionamento de um casal, uma das partes exige o seu direito. Eu quero assim. Não, para mim isso é melhor, eu tento ver as coisas com o meu coração. Quando a busca pela felicidade ao próximo se torna um obstáculo para o seu interesse, você está vivendo o egocentrismo. Mas além disso, temos também a exigência dos direitos. Quando o ponto fundamental da sua vida deixa de ser Deus, o seu estilo de vida se torna o centro da sua atenção. Aí nós vamos dizer aquelas palavrinhas mágicas, eu mereço. Fiz por merecer. Não, eu tenho o direito disso. Não é? Quando deixamos de admirar o Senhor, o nosso desapontamento nos leva a produzir uma busca por contentamento. E muitas vezes nós colocamos isso através do interesse do próprio direito. Mas também vem a terceira coisa, que é o descontentamento. É a ideia de que o mundo não foi projetado para atender os meus interesses, as minhas necessidades. E quando os planos não atendem os meus caprichos, somos mais amargurados e descontentes. Há também a disfunção relacional. Uma vez desligados da admiração de Deus, nossa vida, esperança, satisfação são colocados na pessoa qualquer. Nós damos foco a uma pessoa, porém essa pessoa nunca vai fazer aquilo que nós queremos, porque elas não foram projetadas para isso. Elas não podem fazer aquilo que nós queremos. Também, nós queremos ter controle sobre todas as coisas. E quando deixamos de crer na soberania de Deus, da ação do controle de Deus, da ação da vontade de Deus, quando não permitimos que Deus nos controle, queremos tomar o controle e o poder de todas as coisas. Há também o temor. Quando não deixamos Deus exercer o controle sobre as nossas vidas,
somos resultantes de um temor voltado à preocupação, ao medo, à ansiedade. Mas também, isso pode gerar para a gente a sétima coisa, que é a ira. Quando o descontrole é total, o nosso descontentamento sempre irá recair sobre Deus. Já pensaram sobre isso? Pessoas machucadas por não conseguirem satisfazer os seus desejos. Pessoas descontentes que desviaram a sua admiração de Deus. Traçam um perfil de Deus, de um Deus distante, de um Deus insensível, de um Deus irado, de um Deus despreocupado conosco e que nós estamos sozinhos. Irmãos, essas aí são algumas das condições que nós podemos constatar da amnésia e da cegueira espiritual. Essas duas coisas têm causado uma atrofia nas nossas vidas espirituais. Eu falo assim porque muitas vezes, lendo esse capítulo, eu me vejo afundado em muitas coisas em que eu ponho admiração e que, infelizmente, nos tira o foco de Deus. Eu sou humano. A minha natureza é pecadora como a sua, irmãos. E muitas vezes eu ofendo, muitas vezes eu me iro com Deus, muitas vezes eu me iro com os meus irmãos, eu estou descontente com as coisas que acontecem. Eu penso que vivemos um tempo em que essa anorexia espiritual, ela tem aí tirado as nossas esperanças, os nossos sonhos, porque infelizmente tudo que temos está aí ao nosso redor e não está em Deus. Mas como vencer então essa amnésia e essa cegueira espiritual? Bom, eu tenho aqui algumas coisas que nós podemos constatar para que, mesmo ainda vivendo momentos de cegueira e amnésia espiritual, o Senhor pode revigorar as nossas vidas. Primeira coisa é: comece a observar os lembretes que o Senhor deixou para admirarmos a sua glória. Descanse um pouco da sua ansiedade e dirija o seu olhar para os avisos que Deus deixou, que apontam para Ele e que merecem nossa admiração. Irmãos, são tantas coisas. Deus criou o céu, o mar, a chuva, as estrelas, os planetas. Deus criou tantas coisas, do micro ao macro, para que nós pudéssemos olhar e dizer: um homem não pode fazer isso, mas existe um ser maior do que o homem que pode criar todas as coisas. Comece a observar os lembretes que Deus deixou para a tua vida. A segunda coisa que a gente pode fazer é que paremos um pouco de reconhecer que estamos admirando o objeto da adoração errado. E quando nós fazemos isso, e quando aquela admiração que era para lembrar Deus, muitas vezes faz com que nós admiremos a nós mesmos, bota o joelho no chão. Peça ao Senhor que nos liberte da nossa amnésia espiritual. Peça ao Senhor que nos dê para a gente a cura quando nós esquecemos de quem Deus é em nossas vidas. Peça a Deus para que nos dê sabedoria para reconhecer que as coisas criadas por Ele faz lembrar o Deus da nossa salvação e a Ele devemos dar a nossa admiração. Confessemos também o nosso pecado, o nosso erro de admiração ao Senhor. Irmãos, peça para que o Senhor transforme os nossos corações. Peça ao Senhor que ponha dentro de nós uma vida que seja ligado a Ele, porque através do amor que temos com Ele, nós seremos transformados. Lembre-se também do sacrifício do Senhor na cruz. Irmão, esse sacrifício não foi em vão. Ele não foi à toa, pelo contrário, Jesus nos redimiu da morte.
Agora nós podemos olhar a Ele e confessar os nossos pecados. Podemos olhar para Ele e admirar quem foi o nosso Salvador. Podemos dar para Ele a glória que Ele merece. Sim, irmãos, o pior cego é aquele que não quer ver. Mas o Senhor nos deu olhos espirituais para que, enxergando, nossa amnésia seja apagada e possamos correr para o Senhor e viver uma admiração correta. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e dê para nós olhos que possam enxergar a sua glória, que possamos viver para a glória do Pai. Deus abençoe.